Olá! Hoje o Mundo Político traz um balanço do ano na Assembleia e das relações da Casa com o Executivo, do ponto de vista da liderança do governo Zé. Eu vou conversar com a deputada Laura Serrano, do Novo. Ela é vice-líder de governo na Assembleia. Deputado, obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar do programa, Vivian. Deputado, a gente não tem como falar de 2020 sem falar de pandemia, então nós vamos começar com o balanço, passando pelas ações e decisões que foram tomadas ao longo do ano e que tem a ver com o enfrentamento, né, da pandemia. Eu queria saber a sua impressão, né, o que a senhora destaca exatamente em relação a essas ações, que foram as decisões que foram tomadas dentro da Assembleia, autorizações que foram importantes para o governo do Estado. Certo. Bom, eu acho que um projeto bem emblemático que a gente aprovou aqui na Assembleia nesse momento de pandemia e que, sem dúvida, foi muito importante, foi a própria aprovação do estado de calamidade pública, né, do estado de Minas Gerais, que eu acho que trouxe aquele primeiro alerta para toda a população de que a gente realmente estava passando por um momento ainda a gente convive com a pandemia, mas naquele momento, um momento ainda mais crítico, né? A gente não tinha muito menos conhecimento sobre as questões e foi muito importante essa aprovação da declaração de calamidade pública do Estado nesse momento. Um outro projeto que eu faço questão de lembrar aqui também foi o projeto de lei de coautoria de vários deputados da Casa, que foi o 23.632, que ele criou esse programa de enfrentamento à pandemia com uma série de diretrizes importantes e principalmente a questão da destinação dos recursos, né? Foram quase 325 milhões de reais em recursos de emendas parlamentares que foram voltados para o combate à pandemia. Inclusive, houve uma realocação, né, no sentido de, ao perceber essa mudança de cenário e a prioridade que se tinha em investir em educação, a Assembleia também cumpriu com seu papel. Eu acho que esses são dois projetos importantes que condensam muito do trabalho da Assembleia nesse período e que fazem parte desse esforço conjunto dos poderes do Estado no combate à pandemia. Foi isso que ganhou destaque. Como é que foi? O Assembleia Fiscaliza teve como foco, né, o último, mais recente, que acabou há 2 semanas, a pandemia, né, e as ações. Como é que a senhora observou essa apresentação, essa prestação de contas e como é que funcionou, não é, a reação dos parlamentares à apresentação do governo? Bom, o Assembleia Fiscaliza, eu acho que é um excelente programa que foi criado nessa legislatura, porque, de fato, a Assembleia, exercendo o seu papel de poder fiscalizador do Executivo, dos gastos, do cumprimento de metas, e, ao mesmo tempo, eu vejo que também o governo de Minas tem se destacado nas suas participações na Assembleia Fiscaliza pela competência técnica do corpo do secretariado, e nesse último Assembleia Fiscaliza, a minha avaliação foi de que a Assembleia percebeu os diversos avanços que foram possíveis alcançar em termos de política pública, apesar de todos os desafios que a gente vem vivendo nesse momento que é tão delicado, tão importante. Então, eu queria destacar aqui até alguns resultados. Minas Gerais hoje é o estado com o menor número de óbitos por 100 mil habitantes. É claro que o ideal seria que a gente tivesse conseguido um enfrentamento ainda melhor dessa situação de pandemia da Covid-19, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que os esforços que foram realizados no sentido de garantir com que o sistema de saúde tivesse uma amplitude, uma capacidade de absorver os casos mais graves, a compra dos respiradores mais baratos do Brasil, o próprio hospital de campanha, que também foi um hospital de campanha de um custo reduzido em relação aos demais e que com grande parte de doações da iniciativa privada. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que toda a sociedade, não só o poder público, se juntou no enfrentamento à pandemia, a iniciativa privada com as doações, a população de Minas, que eu faço questão de destacar, eu tenho plena consciência de que os resultados que a gente teve
não são resultados só da ação do poder público. É claro que é importantíssima a ação do governo de Minas, importantíssima a ação da Assembleia, mas grande parte disso se deveu também à população, ao mineiro, que tem essa peculiaridade nossa, né, de sermos mais desconfiados, mais disciplinados, e que atendeu a população, que atendeu a questão de toda a orientação que a gente teve das autoridades sanitárias. Eu acho que todo esse conjunto fez com que a gente tivesse esse resultado. Caso os outros estados do país tivessem tido o mesmo desempenho que a gente teve no combate à pandemia, praticamente 70 mil vidas poderiam ter sido salvas. Então, mostrando que é importantíssimo a gente ter uma gestão pública, responsável, e uma ação de todos, né, para poder enfrentar uma situação tão grave, tão difícil. Agora, nesse momento, a grande ansiedade é a questão da vacina, né? Essa semana passou um projeto da oposição que garante, né, que põe ali na letra da lei a garantia da vacina para todo o estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zema tem se posicionado e feito declarações no sentido de que vai acompanhar o tempo e as decisões do Ministério e as ações do Ministério da Saúde. Participou, inclusive, do lançamento do plano. O fato é que existe muita crítica sobre o tempo em que isso está acontecendo. Existe pressa nesse momento e existe esse questionamento. Bom, a pergunta é, essa nova lei, né, se depende ainda da sanção do governador, mas, de fato, ela foi aprovada praticamente por unanimidade na Assembleia, ela pode conflitar, pode haver conflito entre essa lei que determina, que abre, por exemplo, a possibilidade de acelerar o processo de obtenção de vacina com autorização internacional, com esse tempo, né, que o governador pretende acompanhar do Ministério da Saúde, que esse, na verdade, é um embate que está se travando nacionalmente, não é? A visão do governo de Minas hoje, ela coincidente com, inclusive, o que a gente tem em termos constitucionais, em termos de previsão de responsabilidades constitucionais. O plano de vacinação é um plano nacional e cabe aos estados, então, permitir que a gente tenha todas as condições logísticas e materiais necessárias para que os municípios possam aplicar essas vacinas assim que esse plano nacional de vacinação seja disponibilizado para os estados. E cabe aos municípios, então, através da sua infraestrutura física, inclusive os postos de saúde, pessoal da saúde, poder fazer essa aplicação. Então, o que o governo de Minas entende é que, dadas essas distribuições das responsabilidades que são, inclusive, previstas constitucionalmente, o nosso papel agora é de garantir essas condições logísticas e de insumos para que a vacina seja aplicada em todo o estado de Minas. E isso não só já está sendo feito, como hoje em dia a gente já tem segurança para dizer que Minas está preparada, recebendo a vacina, Minas está preparada para vacinar todos os mineiros. Um outro ponto importante que eu acho nessa discussão é a questão de que é importante que a vacina contra a Covid-19, né, contra o coronavírus, ela seja aprovada pelos nossos órgãos nacionais, pela Anvisa, de forma que a gente tenha uma segurança de que essa vacina vai trazer a eficácia necessária e que não vai trazer efeitos colaterais importantes. Enquanto não existe uma vacina aprovada pela Anvisa, ou né, pelos órgãos que são responsáveis para poder fazer esses estudos de forma técnica, de forma bastante responsável, a gente fica, mesmo as próprias autoridades públicas ficam numa situação onde não é possível fazer essa compra, com risco até de incorrer em crime de irresponsabilidade, tudo isso. Então, eu acho assim, é importante que a gente tenha clareza dessas funções, porque, infelizmente, esse debate sobre a vacina tornou-se um debate muito politizado. E na situação que a gente vive hoje, de pandemia, e a própria necessidade que a população vê, como você mesmo mencionou, a questão da urgência, a gente entende isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode usar a questão da vacina em termos políticos. E hoje, o que é a competência estadual de ser feita é o que já foi feito, as câmaras
frias foram compradas, acho que mais de 700 câmaras frias, se eu não me engano, todo o material de insumo de seringas, agulhas, tudo isso também já foi comprado. Então, em termos do que está dentro da competência do Estado de fazer para garantir a vacinação para toda a população, isso já está sendo feito e, inclusive, já pode se garantir se a gente receber essa vacina semana que vem, por exemplo. Mas é uma situação complexa. Agora, eu acho que um ponto importantíssimo que a gente viu no próprio projeto aprovado agora foi justamente definir que essa vacina vai ser uma vacina gratuita e facultativa, né? Acho que esse também é um ponto importante. Uhum. Agora, então, esse aspecto, esse ponto do projeto aprovado, que considera acelerar o processo através da obtenção da autorização de agências internacionais, a senhora não considera que isso é um ponto que pode haver conflito entre a posição do governo e esse projeto aprovado? Eu não sei te dizer exatamente sobre esse ponto específico. O entendimento que o governo de Minas tem hoje é o que está previsto em termos constitucionais de que o Plano Nacional de Imunização ele é uma competência do governo federal e que a gente precisa estar preparado em termos logísticos, materiais e de insumos para garantir essa distribuição das vacinas. Deputada, diversas pautas do governo ficaram pelo caminho esse ano, até por conta da atipicidade do ano, não é? Esse ano de pandemia. A proposta original da reforma da Previdência antecede isso, naturalmente, mas aquela parte que era a reforma administrativa foi separada e fatiada e não foi votada. O plano de privatizações, que era um plano que o governo vinha alimentando, enfim, preparando desde 2019. Os recebíveis do NIOB, que afinal acabaram não sendo concretizados aí a venda dos recebíveis, né? Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista da estratégia do governo, de ajuste fiscal e aquilo que eram os planos fundamentais, foi um ano perdido para o governo do Estado? Não, de maneira nenhuma. Esse ano a gente aprovou uma reforma estrutural importantíssima, que é a reforma da Previdência do Estado. Inclusive, se a gente for destacar qual foi o projeto mais importante, na minha visão, que nós aprovamos, não só esse ano, mas talvez pensando em termos até de legislatura, a gente poderia avaliar a reforma da Previdência como um projeto de porte importantíssimo. É um projeto que ele tem impactos não só para hoje ou para os próximos anos, mas que ele tem impacto no médio e no longo prazo, fundamental para a questão do ajuste fiscal, da responsabilidade fiscal, de redução do déficit previdenciário, para garantir, inclusive, que a gente possa garantir as aposentadorias dos nossos servidores públicos que estão na linha de frente hoje, que estão atuando não só no combate à pandemia, mas em todas as outras atividades essenciais. Então, de forma nenhuma que eu vejo como um ano perdido, eu acho que inclusive, um ano onde a gente tem muito a comemorar. A reforma da Previdência foi um ponto importantíssimo, foi uma reforma que contou com uma série de aprimoramentos, de sugestões, e eu acredito que a gente chegou num texto que vai traduzir o que é melhor para os mineiros, que é garantir uma responsabilidade fiscal, sempre lembrando que o objetivo não é a responsabilidade fiscal em si, não é as contas públicas em si. O objetivo é garantir uma prestação de serviços essenciais de qualidade para a população. E, para isso, a gente precisa ter recurso para investir em educação, em saúde e segurança. Sem contar a reforma da Previdência, a gente tem uma série de outros projetos importantes. Eu posso citar até recentemente 2 projetos que foram que estão sendo, um deles continua em tramitação aqui na casa, mas a gente tem um projeto que foi recentemente aprovado no segundo turno, que é a questão da correção inflacionária da UFENG, que é o valor de referência que indexa todas as taxas estaduais, inclusive taxa de licenciamento de veículo, que é algo que todo cidadão mineiro sente aí no seu bolso. Então, a UFENG, como ela é um valor de referência, ela poderia ter tido uma correção de 22%. E com o projeto que foi aprovado na casa, inclusive, o projeto que veio de autoria do governador e que foi anexado a um projeto que estava em tramitação, nós aprovamos
um aumento muito menor do que era esse previsto dos 22%, e que vai ser um pouco menos de 6,5%, pesando menos no bolso da população, mas, ao mesmo tempo, garantindo a correção inflacionária que deve ocorrer. Então, assim, são alguns exemplos, a gente poderia citar outros aqui, igual a gente está ainda em tramitação com o 2150, que é o projeto das contratações temporárias, que também é importante para garantir a continuidade da prestação dos serviços no Estado. A gente tem uma série de pontos relevantes, mas sem dúvida que eu volto a destacar, acho que a reforma da Previdência, em termos de reforma, de mudança estrutural importante, ela é um avanço muito grande de projeto do governo que foi aprovado nessa casa. Deputada, depois de um período de relações mais amenas, não é, entre a Assembleia e o governo, nós tivemos um episódio, logo depois da eleição da mesa, em que o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, fez uma coletiva e fez declarações bem duras e críticas em relação ao secretário da Fazenda, Otto Levi. Ele criticou pressões do governo sobre a Assembleia e declarações que são feitas e depois são mudadas. Ele fazia referência a isso quando ele chama até o secretário de secretário fake news, num tom bastante duro. Eu queria saber se 2021 pode ser um ano mais difícil e essas relações que estavam indo muito bem até agora ficarem mais difíceis para tanta pauta que a gente sabe que o governo tem. Bom, primeiro, em relação ao nosso secretário de Planejamento, secretário Otto Levi, é importante a gente relembrar, né, o que houve na época da questão desses projetos. A gente estava falando da questão da antecipação dos recebíveis da Codemig, e realmente, inclusive, o governo propôs essa antecipação de recebíveis como uma solução para poder colocar os salários dos servidores públicos em dia, sendo pagos até o 5º dia útil. Hoje, infelizmente, a gente ainda faz o pagamento parcelado, mas pelo menos hoje o servidor público tem previsibilidade, né? Até 2018, o servidor público não tinha previsibilidade. Os calendários de pagamentos parcelados, eles não eram cumpridos. Hoje são sempre cumpridos, né? Desde o início do governo Romeu Zema. E essa era a solução, uma solução importante de gestão que foi proporcionada e foi apresentada pela Secretaria de Planejamento para que se pudesse colocar os salários em dia. Mas, obviamente, que uma antecipação de recebíveis ela depende da avaliação do mercado em relação a isso. E o que houve é que a gente teve uma tramitação muito cuidadosa aqui por parte da Assembleia, e essa tramitação muito cuidadosa, inclusive, demorou um tempo para que ocorresse. A gente teve participação também do Ministério Público, de várias outras entidades, que é natural e que deva ocorrer em projetos que são importantes, como esse projeto, mas esse lapso temporal fez com que, no momento em que fosse feita a alteração no mercado, que era em Bolsa de Valores, para a antecipação dos recebíveis, a gente já não teria mais o recurso necessário para poder fazer esse pagamento de todos os servidores em dia por uma própria dinâmica do mercado, dado o lapso temporal. E corroborando com o que era a preocupação da Assembleia, ou seja, em acordo com o que era a preocupação da Assembleia, o governo de Minas, na minha avaliação muito corretamente, não procedeu à operação, porque dado que seria uma operação que não traria o ganho esperado para a população de Minas, né, acordado, inclusive, mais uma vez, concordando com o que eram os temores, né, dos deputados à época, o governo de Minas decidiu não fazer a operação porque é importante que ela fosse feita com um valor que fosse razoável para se cumprir com as obrigações do que era o motivo na época. Mas, mais uma vez, talvez, se a gente tivesse tido um retorno mais rápido, uma aprovação mais rápida dessa possibilidade, a gente tivesse conseguido vender vender não, mas fazer essa antecipação dos recebíveis com um valor que fosse capaz de colocar esses salários em dia. Mas, então, só para esclarecer esse ponto lá atrás, em relação ao próximo ano, eu acredito que por parte do governo existe a mesma vontade, a mesma boa vontade, inclusive, de continuar uma relação próxima
harmônica com a Assembleia, claro que sempre independentes, mas de forma muito harmônica, porque a gente acredita que é isso que vai trazer os melhores resultados para Minas. Então, no que depende do governo de Minas, a gente vai estar buscando essa relação próxima e harmônica, para que a gente tenha aí os melhores resultados, para que a gente aprove as políticas públicas que nunca vão depender só de um poder ou de outro, né? O Estado são os 3 poderes e para que a gente tenha os melhores resultados para a população é importante essa atuação conjunta. Deputada, o governador defendeu essa semana na coletiva, claro que a senhora deve ter visto, a aprovação de reformas no Estado, dizendo que essa é realmente a solução para o enfrentamento do problema de endividamento do Estado e que limita investimentos e tal. Ele mencionou especificamente, falando em reformas, ele mencionou a tributária e a reforma administrativa. A senhora considera que serão prioridade, já tem uma sinalização do governo nesse sentido, de que serão prioridade, o governo sinalizou para a sua base, como é que a senhora vê essa perspectiva? Hoje a gente percebe que tem um movimento importante, inclusive no Congresso Nacional, em relação a essas reformas. A gente tem a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, que é uma frente mista entre Câmara de Deputados e Senado, justamente com esse objetivo, que já vem desenvolvendo uma série de trabalhos nesse sentido. A própria reforma tributária também vem sendo muito falada, muito discutida, uma série de modelos que a gente percebe que vem sendo apresentados. Eu acredito que a visão do governo de Minas é da importância que a gente tem de que essas reformas estruturais passem não só pensando no estado de Minas, mas pensando no país como um todo, na federação, e por isso que é importante que essas discussões continuem evoluindo, continuem andando, inclusive no Congresso Nacional. No que tange à atuação do Estado, aquilo que cabe em termos administrativos para simplificação tributária e mesmo em termos de reforma administrativa vem sendo feito. A gente aprovou, inclusive, no início dessa legislatura, no ano passado, a reforma administrativa do governo do Estado, onde a gente reduziu de 21 para 12 secretarias. Foi uma reforma importante, com uma série de mudanças para tornar esse Estado mais enxuto. E, em termos tributários, a gente vê também um movimento muito grande sendo feito, principalmente na questão de eliminação ou simplificação de obrigações acessórias tributárias. Então, mesmo que às vezes a gente não possa, até pela situação fiscal do Estado, que hoje é muito comprometida, para o próximo ano a gente prevê aí um déficit de mais de 16 bilhões de reais, não seja possível reduzir impostos, a intenção é simplificar e reduzir a complexidade que a gente tem hoje para os empreendedores, e aí quando eu falo empreendedores é desde do grande empresário até o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, a cabeleireira, o dono de sacolão, para que eles tenham menos dificuldade para poder fazer essa contribuição. Então, essas obrigações acessórias, que normalmente são aquelas questões burocráticas de pagamento de imposto, que exige, às vezes, que você tenha um contador, um advogado, a gente já teve todo um trabalho do governo de Minas que reduziu drasticamente a complexidade dessas obrigações acessórias. O próprio caso da UFENG, a redução aí da correção inflacionária de 22% para 6,5% vai reduzir o valor, e aí é redução de tributo mesmo, em termos do que poderia ter sido caso a gente mantivesse o mesmo índice de correção. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, a importância dessas reformas estruturais em âmbito nacional e realizar o que é possível em termos de simplificação e desburocratização no governo de Minas também. Agora, de qualquer forma, falando em reforma administrativa, eu me referia também àquela parte da reforma da Previdência que acabou fatiada e está na Assembleia, mas trouxe bastante reação, não é? E ela mexe com as carreiras do serviço público, não é? Altera uma série de regras que existem hoje. Em menção a ela, que eu pergunto sobre reforma administrativa, qual que é a previsão do governo, a expectativa que ele tem de fazer andar na Assembleia?
de que isso Bom, mude em 2021, porque em 2020 foi rejeitado. Sem dúvida que esse é um projeto importante para o governo, que inclusive foi justamente esse desmembramento que aconteceu na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e essa parte da reforma estatutária, ela é importante sim, porque ela garante mudanças estruturais importantes no que tange à redução de despesas. Hoje a gente sabe que 80% dos gastos, né, do orçamento público, ele é realizado com pessoal. É óbvio que grande parte do recurso tem que ser com o pessoal, sim, afinal são os servidores públicos que levam a política pública para a ponta. Eu sou servidora pública concursada do Estado, então entendo que a gente tem pessoas muito boas, muito competentes, trabalhei com várias delas e é óbvio que tem que ser valorizado, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma mudança estrutural importante, porque a gente precisa de ter recursos também para investir na escola, para investir em segurança, para investir na saúde. E, então, assim, é um projeto importante, é um projeto, é uma prioridade, sim, do governo, mas a gente também tem uma série de outras prioridades que talvez possam gerar um resultado mais prático, sem que a gente tenha que aumentar ou prever nenhum tipo de aumento de imposto, porque isso não é uma opção para o governo Zema. Então, um projeto importante, por exemplo, que eu posso citar é o 1016, que é de venda, de alienação de vários imóveis do Estado. Imóveis hoje que geram um custo grande de manutenção, que muitas vezes não estão recebendo a manutenção adequada e devida, que poderiam estar sendo utilizados de forma a trazer mais resultados e que poderiam gerar um caixa importante para que a gente não tenha que recorrer a outras formas aí e consiga continuar arcando com os compromissos do Estado. Agora, uma outra questão bastante polêmica, que já se avizinha aí, que deve ser outro embate a ser travado em 2021, é a questão da privatização total da Codemig, não é? Hoje já existe uma autorização da Assembleia, que aconteceu ainda no governo anterior, no governo Pimentel, para que 49% das ações da Codemig sejam vendidas. Isso não representa mais nenhum problema, né? Basta o governo realmente executar. Mas o governo alega agora que precisa vender integralmente. Esse deve ser também um desafio, não? Sim, esse é um desafio importante. Que representa a riqueza do nióbio, né? Que é um argumento que você tem. Sim, esse é um desafio importante, mas é um desafio que pode trazer resultados muitíssimo positivos em termos de mudança, mais uma vez, mudança estrutural que a gente pode ter para o nosso Estado aí para os próximos anos. Primeiramente, a questão do nióbio. A gente acredita que um Estado ele deve ser um Estado focado naquilo que são as prioridades para as pessoas, né? Ele tem que ser capaz de entregar uma educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade. Então, eu costumo dizer, se a gente não tem nem o arroz com feijão bem feito, por que a gente está querendo mexer com o bife? Então, assim, é importante que a gente tenha os recursos para que a gente possa ter uma educação de qualidade, segurança, saúde. E aí, o Estado, ao ter uma empresa como a Codemig, que é uma empresa que se ocupa dessa questão dos direitos de exploração, dos royalties do nióbio, ele está realizando uma atividade hoje que não é uma atividade totalmente essencial para a população. Para a educação e para a saúde, não? Mas que deveria estar focado na educação, na saúde, na prestação desses serviços. Hoje, o recurso que o Estado obtém disso é muito aquém do que ele poderia, inclusive, obter pelo ganho de eficiência de uma empresa desse porte gerida pela iniciativa privada. O que eu quero dizer? Por exemplo, hoje a gente tem a questão dos 49%, né, que você mencionou. Só que, ainda assim, a gente manteria como principal acionista da empresa um Estado que tem um déficit de 16 bilhões de reais para o próximo ano. Então, havendo necessidade de investimentos, de aportes para que isso possa ser continuado, o Estado não tem condições de fazer. E, além disso, o fato do acionista majoritário ser um ente público, ser o poder público, reduz o valor da empresa. Então, vender 49% da Codemig, na verdade, proporcionalmente gera um resultado muito menor
para os mineiros, que no final das contas esse recurso é para a população, é para a gente poder investir onde são as prioridades, do que quando você faz a venda de 51%, por exemplo, porque esses 2% a mais, eles geram um ganho de capital muito maior, porque você vai ter como acionista majoritário alguém que tem toda a competência técnica e capacidade de fazer uma gestão muito mais otimizada e muito mais eficiente do que o Estado, o governo, que hoje tem que se ocupar nessas funções mais essenciais. Então, daí a importância de que seja uma venda feita dessa forma, porque a gente vai garantir mais recursos para os mineiros. Vender só 49% significa abrir mão do que é a riqueza que poderia ser investida em educação, em saúde e segurança, sendo que a gente conseguiria fazer isso de uma forma a atrair muito mais investimentos, muito mais recursos, caso a gente faça essa venda total. Deputada, e a adesão ao regime de recuperação fiscal? O governo vai insistir nisso ano que vem? Bom, a adesão ao regime de recuperação, a gente tem até projetos já em tramitação aqui na Assembleia. Ele é, sim, uma saída importante. Eu costumo dizer que a gente fala muito, o problema hoje financeiro, econômico de Minas, fiscal, ele não é um problema de estoque, ele é um problema de fluxo. Então, assim, não adianta a gente ter também uma grande entrada, volume de recursos gigantescos se a gente não atuar no fluxo, que é reduzir as despesas, porque como pelo próprio a velocidade do crescimento vegetativo das despesas com o pessoal, por exemplo, e daí que a gente linka com essa importância da reforma estatutária, da reforma administrativa, faz com que a gente tenha poucos anos pela frente, mesmo com um montante maior de recursos. Então, a mudança efetiva, estrutural, correta, seria através de uma adesão ao regime de recuperação fiscal, que é uma revisão completa dessa questão do ritmo de crescimento das despesas, né? O nosso governador costuma dizer, e eu concordo com ele, que em Minas as receitas sobem de escada enquanto as despesas sobem de elevador. O que a gente precisa fazer é fazer com que esses ritmos, no mínimo, sejam mais ou menos parecidos. Uhum. Uma das questões que são afeitas à adesão ao regime de recuperação fiscal é a questão das privatizações, né? O governo fala em privatizar, volta e meia sai no noticiário, além da Codemig, integralmente também a Copasa e a CEMIG. E há um argumento em contrário que diz o seguinte: vai vender, vai levantar um capital e ali acabou. Aquilo não vai se perder o patrimônio e aquilo que pode render a longo prazo. Isso valeria para qualquer uma das empresas, além do aspecto social, do funcionamento, do atendimento às necessidades da população, que às vezes não tem como fazer frente aos serviços que essas empresas prestam, isso falando de CEMIG e Copasa. Só para a gente fechar a nossa conversa aqui, como é que a senhora responde a essa posição, que normalmente é uma alegação dos que são contrários a essas privatizações? Esses pontos que você trouxe, Vivian, são importantes, e aí fico até satisfeita de poder esclarecer um pouco da minha visão em relação a isso. Você tem toda a razão, né? E as pessoas que colocam esse argumento de que são recursos finitos, e são mesmo, quando você faz a venda, né, dessas estatais, de fato é um montante de recurso que vai ser aplicado no decorrer do tempo. Por isso a importância de uma adesão ao regime de recuperação fiscal, para que a gente tenha uma redução do fluxo de despesas. Mas o ponto principal da privatização não é só gerar caixa para o Estado, gerar recursos para o governo. O ponto principal da privatização é garantir que a gente continue a ter uma boa e até uma ampliação da prestação de serviços para a população de Minas. E afetando, inclusive, questões relacionadas a desenvolvimento econômico, geração de empregos e desenvolvimento social. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, a Copasa, por exemplo, ela atende, em Minas Gerais, se a gente for avaliar em termos de abastecimento de água, a gente tem 80% das pessoas com abastecimento de água. 20% da população mineira não tem água tratada para poder consumir. Em termos de coleta de esgoto, 60% da população que tem coleta. Quando a gente fala em tratamento, só 40% de Minas Gerais
que é um estado pujante extremamente importante no nosso país, só 40% tem tratamento de esgoto. Então, já se provou, mesmo a gente sabendo que a Copasa é uma das empresas assim, que inclusive já recebeu prêmios nacionais, é uma empresa com capital aberto em bolsa, que com essa participação de gestão pública associada, ela não tem conseguido trazer os resultados de ampliação e de universalização do saneamento que os mineiros precisam. No caso da CEMIG, a gente tem uma situação muito crítica também, porque em 4 anos, mesmo que a CEMIG continue realizando as atividades que ela vem fazendo hoje, ela não vai conseguir gerar de caixa para investimento o tanto, com as suas próprias operações, o tanto que ela precisa investir para ampliação da rede. Hoje, se eu não me engano, o diagnóstico era de cerca de 20 bilhões de reais, que era o necessário para que a CEMIG conseguisse atender todos os pedidos que ela tem de distribuição de energia, de ampliação da rede. E aí a gente está falando de famílias, mas a gente também está falando de produtores rurais, a gente está falando de empresas, de indústrias que não conseguem produzir, não conseguem gerar emprego, porque às vezes não tem acesso à energia elétrica. Com os recursos da própria operação da CEMIG, ela não consegue ter recursos suficientes para poder cobrir esse gap que ela tem de investimento. E, normalmente, quem deveria fazer isso, né, o que ocorre, seria o controlador, o acionista majoritário, que é o Estado. O Estado, para o ano que vem, tem um déficit de 16 bilhões. Como que ele vai conseguir investir recurso na CEMIG para poder prestar o serviço para a população? E a gente vê uma série de reclamações na própria Assembleia, vários deputados reclamam diariamente, persistentemente, da má qualidade da prestação dos serviços de Copasa, de CEMIG. Então, o maior objetivo da privatização é garantir uma boa prestação dos serviços para os mineiros. E, obviamente, que também vai ser importante esse incremento de caixa para que possa ser investido naquelas ações mais essenciais. Deputada, muitíssimo obrigada por participar conosco desse balanço de fim de ano, da perspectiva da liderança do governo. É importante para nós esse retorno. Eu que agradeço, Vivian. Como eu disse, é sempre um prazer poder participar e gosto muito de participar do mundo político porque as perguntas são sempre muito interessantes, abrangentes e nos fazem refletir aí sobre vários pontos. Acho que isso é fundamental, está sempre informando a população com qualidade, né? Eu conversei com a deputada Laura Serrano, do Novo, ela é vice-líder de governo na Assembleia de Minas.